seja bem-vindo ao curso Como Declarar o Imposto de Renda. Primeiramente, precisamos saber o que é o imposto de renda. Este é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal e é sobre os ganhos de pessoas e de empresas. O seu valor ele vai ser pago de acordo com os rendimentos que você declarar, de forma que os cidadãos com uma renda maior pagam mais impostos, enquanto aqueles com renda menor vão pagar menos impostos. Na prática, então, nós podemos classificar o imposto de renda como o valor anual, que é descontado sobre os rendimentos dos trabalhadores e das empresas no Brasil. Na lista de rendimentos tributáveis entram, por exemplo, ganhos como salários, aluguéis, prêmios de loteria e investimentos. E como o imposto de renda é uma tributação aplicada para cidadãos e companhias, ele vai se dividir em duas categorias. Primeiro, o imposto de renda de pessoa física e o imposto de renda de pessoa jurídica. O imposto de renda de pessoa física, ele vai incidir sobre a renda e sobre os proventos de contribuintes residentes no país ou no exterior e que recebem de fontes no Brasil. Ou seja, ele vai incidir sobre a renda e todas os benefícios e proventos que o contribuinte tiver, porém, esse contribuinte ele pode residir no Brasil ou no exterior, porém, a sua fonte pagadora tem que ser do Brasil. As alíquotas do imposto de renda de pessoa física vai variar, obviamente, conforme a renda, de uma forma que vão ser isentos de cobranças aqueles contribuintes que ganham abaixo do limite estabelecido para aquela apresentação obrigatória da declaração anual. Bom, já no imposto de renda de pessoa jurídica, este é destinado a empresas brasileiras. Nesse caso, a alíquota que vai ser aplicada, ela vai incidir sobre o lucro. E esse lucro, ele pode ser real, pode ser um lucro presumido, um lucro arbitrado. Tudo isso dependendo da atividade desenvolvida pela empresa e de qual porte a empresa tem. Conforme a Receita Federal, são contribuintes e, portanto, estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, mas estas devem ser domiciliadas no país. Uma observação é que desde 1996, essa alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica é de 15% sobre o lucro apurado, com um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$20 mil por mês. Então, vai ser 15% sobre o lucro apurado e se o lucro da empresa por mês exceder R$20 mil, aí vai adicionar uma taxa de 10%. Outro ponto importante é como funciona o imposto de renda. O imposto de renda, como nós já falamos, ele é mensalmente retido no salário, ou então ele é pago com base em outros rendimentos dos brasileiros. Há uma declaração obrigatória anual, que é uma forma de a Receita verificar se o cidadão está pagando mais ou menos dos impostos do que ele deveria. Então, por exemplo, em 2020, você descreve os ganhos e gastos que você obteve em 2019. Quando a Receita detectar
que você pagou menos impostos do que o estipulado, a Receita vai entender que você precisa compensar. Então, por isso a necessidade da declaração obrigatória anual. O valor ele é informado assim que a declaração ela for preenchida. Então, o pagamento pode ser feito por boleto bancário ou por débito automático. Em resumo, é por isso que você faz a declaração informando os dados do ano anterior. Você vai fazer a declaração de 2020 informando os dados de 2019. Por quê? Se você fosse fazer a declaração de 2020, provavelmente você declararia apenas uma parte dos lucros obtidos, obviamente, né? Então, por isso que você faz a declaração informando os dados do ano anterior. Simplificando, o que o contribuinte precisa fazer, então, é declarar tudo o que ele ganhou no ano que passou. Desde os seus salários, aposentadoria, rendimentos de aluguel ou investimentos. Depois disso, é possível listar algumas despesas feitas no mesmo período, que podem ser também abatidas nessa declaração. E, consequentemente, isso vai reduzir o valor dos impostos pagos, que são as chamadas de deduções do imposto de renda. Entre os gastos que o contribuinte pode reduzir, um exemplo é as despesas médicas que não possuem limite. Então, pode ser o valor que você tiver gastado, não tem limite. Filhos ou pais, no caso, dependentes no valor máximo de R$ 2.275 por dependente. Educação, que engloba escola e faculdade, que é um valor de, no máximo, R$ 3.561. A contribuição à Previdência Social, que não tem limites, e também a contribuição à Previdência Privada, mas tem que corresponder a até 12% da renda tributável. Então, com esses exemplos, você pode fazer, são despesas, né? E você pode abater na declaração e assim reduzir o valor dos seus impostos. É válido também reforçar que todos os valores que você colocar na declaração precisa ser exatamente iguais aos informados nos comprovantes de rendimento e de pagamento. A maioria das empresas envia essas declarações, essas informações através de cartas, e-mails ou então disponibiliza em seus sites. Então, é muito importante que o valor seja igual, exatamente igual àquilo que você informar e deve ser comprovado através dos comprovantes. Por quê? Entramos na questão da sonegação de imposto, que é um crime. E o que consiste nisso? No momento que você tenta enganar a Receita Federal para pagar menos impostos. Esse sim é o crime conhecido como sonegação. E quando o contribuinte ele é pego, além dele tomar uma multa, ele está sujeito a cumprir pena de 2 a 5 anos de prisão. Por isso, caso então você perceba que cometeu algum erro ou esqueceu de informar um dado no seu imposto de renda, na sua declaração, é possível você fazer e apresentar uma retificação junto à Receita. E isso não tem custo nenhum. E tem um prazo de até 5 anos. Isso porque, durante esse período, o órgão ele realiza uma chamada malha fina, que basicamente consiste em cruzar os dados para checar informações disponibilizadas. Se a Receita observar alguma coisa estranha na sua declaração, ela será examinada e através de muitos detalhes. E você pode ser chamado para prestar esclarecimento. Então, se você já tiver feito a retificação antes,
essa será considerada uma demonstração de que você não agiu de má fé, o que reduz, então, até as chances, né, de responder criminalmente. Então, quando você verificar que tem algo que está destoante com o que você declarou, o que você tem a comprovar, apresente uma retificação junto à Receita.